O Senhor se manifestará com milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para anunciar o nosso programa de hoje com uma mensagem de Deus para o seu coração. E aproveitar também para convidá-lo. Neste final de semana, sábado e domingo, nós teremos três grandes cultos, 3 grandes reuniões em nossa igreja lá em Vila Guarani. No sábado à noite, teremos um grande culto com os nossos jovens. Você moço, você moça que me assiste agora, faça o esforço, esteja conosco. Vamos ter um momento de adoração, de louvor, e vamos ter a ministração da palavra de Deus. O nosso grupo de jovens estará lá reunido. Será um culto especial e abençoado. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, a nossa grande reunião de Santa Ceia. Vamos ter um grande culto lá, permitindo Deus, com a ceia ou a Santa Ceia unificada com todas as nossas congregações. Vai ser uma manhã maravilhosa na presença de Deus. E à noite, às 6 da tarde, o nosso grande culto, a nossa grande reunião do domingo à noite. Eu espero você na rua Coronel Rodrigues 441, em Vila Guarani, Zona Leste de São Paulo, mais ou menos na altura dos 5.700 da Avenida Sapopemba. Eu estou te esperando, meu irmão, meu amigo. Venha cultuar a Deus conosco. Deus tem uma bênção para você e para a sua família. Constate. Mas há uma terceira coisa neste texto que lemos. Eutico senta na janela, fica lá com a visão ambígua, olha para fora, olha para dentro, vê o que está acontecendo na rua, vê o que está acontecendo na igreja, e de repente adormece. E quando adormece, faz o quê? Quem dorme? Dá para dormir em pé, meu irmão? Hã? E sentado. Se você tiver numa boa cadeira para se encostar, agora na janela, vai encostar onde? Aí Eutico perdeu o equilíbrio. Escute o que eu vou dizer. O verdadeiro crente precisa ter equilíbrio emocional e espiritual. Você sabia que tem muito crente emocionalmente desequilibrado, meu irmão? Você sabia? Não consegue enfrentar uma adversidade. Você se lembra a mulher que perdeu o seu filho, que havia sido dado por uma mensagem profética? O profeta profetizou a ela: no tempo determinado darás à luz a um filho. A criança nasceu. Quando tinha os seus 11 para 12 anos de idade, o que aconteceu com a criança? Sentiu uma forte dor de cabeça e morreu. O que a mãe fez? Entrou em desespero, entrou em histeria, saiu gritando pelas ruas, pulou pela janela, se jogou debaixo de um carro, deitou num quarto escuro e disse: não quero viver mais. Ela pegou a criança, colocou em cima da cama que ela e o seu marido haviam preparado para o profeta, deitou a criança lá e foi ao encontro do profeta. Tanto é que quando ela foi sair, o seu esposo disse: para onde você vai hoje? Não é sábado, não é dia de lua cheia, para onde você vai? Disse: fique tranquilo, eu preciso encontrar-me com o homem de Deus. E quando ela chega próxima ao homem de Deus, o profeta vê a mulher chegando, ele chama o seu moço e diz: vai lá e pergunta para a mulher se vai bem com ela, se vai bem com seu marido, se vai bem com seu filho. O moço chegou e diz: mulher, o profeta manda te perguntar, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? O que a mulher disse? Vai, tudo bem. Aí ela chegou até o profeta.
Para o profeta ela disse: vai tudo bem? O que é que ela fez quando ela chegou perto do profeta? Ela se lançou aos pés do profeta e começou a chorar copiosamente. Tanto é que o servo do profeta foi lá para retirá-la de sobre os seus pés. E o que o profeta disse? Não a retires, porque ela está angustiada, o seu espírito está angustiado, muito embora o Senhor não me tenha revelado o motivo. Deus não havia revelado ao profeta qual era a razão. Quando ela consegue conter o choro, o que acontece? Ela olha para o profeta e diz: profeta, diga-me uma coisa, pedi eu ao Senhor algum dia um filho? Quando o senhor disse que eu ia ser mãe, eu não pedi para o senhor não mentir para mim? Aí Deus revela para o profeta. Aí Deus mostra que o problema era com o filho. Tanto é que o profeta diz: fique tranquilo. Chamou o seu moço e disse: vai até a casa dela, pega o meu bordão, chegando lá você toca com o meu bordão no menino e ele vai viver. Ela perdeu o equilíbrio. Se fosse eu, já saí gritando: glória a Deus, aleluia, vai viver. Ela disse: tá bom, o senhor quer mandar o menino, pode ir, mas eu não vou te deixar não, porque quem me fez a promessa foi o senhor. O senhor vai ter que resolver o problema. Eu não te deixo não. Tanto é que o menino foi lá, tocou, o servo foi lá, tocou o menino com o bordão, e aconteceu alguma coisa? Nada. Mas ela disse: eu vou contigo. Eliseu disse: bom, tá bom, já que você vai ficar, vamos junto. E vai até a casa. Quando chegou a criança, ainda continua morta. E Eliseu, nós conhecemos bem a história, entra no quarto, deita sobre a criança, anda pelo quarto buscando uma solução de Deus. E depois que deitou sobre a criança e colocou a mão sobre a sua mão, nariz sobre o seu nariz, boca sobre a sua boca, aí a criança se aqueceu e de repente espirrou 7 vezes. Por isso, quando você espirrar, não é sinal que você está morrendo, é sinal que você está ressuscitando, meu irmão. Não é por isso que a gente diz, quando espirra, fala o quê? Saúde. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E aí Eliseu chama a mulher e diz: está aqui teu filho de volta. Mas ela não perdeu o equilíbrio. Crente não se desequilibra emocionalmente. Pode vir sobre ele a carga que vier, ele sabe em quem ele tem crido. Pode vir sobre ele a carga que vier, ele sabe que o seu Deus é salvador e solucionador de qualquer tipo de problema. Ele permanece sem se mover do seu lugar até que Deus entre em ação. Isto é uma palavra profética para alguém que entrou aqui esta noite e talvez está querendo se desesperar diante de dificuldades e de pressões. Levante a sua cabeça, dê glória a Deus, mantenha o seu equilíbrio espiritual e emocional. Deus já tomou a sua causa. Levante o seu braço, dê glória a Deus. Na hora certa o milagre vai acontecer. Aleluia. Dá para adorar a Deus ou é difícil, meu irmão? Dá para adorar a Deus ou é difícil? Se dá, levante a sua voz e o glorifique nesta hora. Nós não perdemos o equilíbrio. Tem um outro detalhe aqui. Tem gente que no desenvolvimento do serviço de Deus, pelo fato de não receberem autoridade divina, eles a substituem pela autoridade carnal. E eu já vi muita gente se dar mal, porque na obra de Deus confunde autoridade com autoritarismo. A autoridade de Deus que nós temos é da palavra de Deus. Quando nós quisermos entrar pelo caminho do autoritarismo, nós vamos perder a razão e vamos perder o respeito. Mas enquanto estivermos usando o poder da palavra, as pessoas vão nos respeitar.
Enquanto vocês receberam uma autoridade divina, as pessoas vão te respeitar. Mas quando você substituí-la pela autoridade carnal, as pessoas vão zombar de você. Porque segundo a Bíblia, estas pessoas tornam-se zelosas sem entendimento. O que diz Romanos 10:2? Não é isso? Romanos 10:2 diz: pois lhes dou testemunho de que quem tem zelo de Deus, ou lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Pessoas que se tornam brutas em nome de Deus, pessoas que se tornam mal educadas em nome de Deus, pessoas que se tornam autoritárias em nome de Deus, e aí perdem o controle e comprometem definitivamente a sua autoridade. Aqui quem tem a última palavra é sua santidade, o Espírito Santo. Aqui ele determina e nós estamos sujeitos à sua determinação. Isto é autoridade espiritual. Dá para dizer amém? Não é difícil, meu irmão. Esse verso é interessante, porque a palavra entendimento no original grego, ela aparece de forma composta e não singular, e dá a entender que entendimento aqui é uma referência a conhecimento completo. Quem é que tem conhecimento completo de Deus se não for através do Espírito Santo? Quem é que tem conhecimento completo das coisas de Deus se elas não forem reveladas pelo Espírito Santo? Se elas forem reveladas, descanse o seu coração. Se a palavra tem autoridade espiritual, descanse o seu coração. Se é só autoritarismo, ela vai cair por terra daqui a pouquinho. Mas se a autoridade espiritual, ela vai permanecer. Se a obra é de Deus, ela vai permanecer. Se o trabalho que você faz é de Deus, ele vai permanecer. Se a sua ação na igreja é de Deus, ela vai permanecer. Pode se levantar quem for contra você, a bênção de Deus já está destinada sobre a sua vida, e haverá prosperidade na obra das suas mãos. Só os que conseguem entender e viver isto, solte a sua voz e adore a Deus. Isto é zelo com entendimento. Aleluia. Dá para dizer glória a Jesus? É por isso que Tiago, eu estou encerrando, mais 7 minutos só. É por isso que Tiago, falando acerca da sabedoria de Deus, ele usa uma expressão interessante. Tiago diz assim, ó, capítulo 3 e verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável. Quando alguém quiser te corrigir com ignorância, não é sabedoria divina. Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se é uma coisa que Deus não tolera no meio do seu povo, são os hipócritas, irmãos. E me perdoe, mas o que tem de hipócrita hoje não é brincadeira, meu irmão. O cara bate no teu ombro, mas o pé já está na frente para você cair. Ele não bate no ombro para te saudar, ele bate no ombro para te calçar. Calça com o pé e empurra pelas costas. Isso não é sabedoria divina. A sabedoria divina não derruba ninguém. A sabedoria divina não pisa na cabeça de quem já está caído. A sabedoria divina empresta as mãos e o ombro para colocar de pé aquele que está ferido. Empresta as mãos e o ombro para ajudar a caminhar alguns passos aquele que está com dificuldade. O que o Senhor nos chamou, meu irmão, foi para isto que Deus te chamou, foi para isto que o Senhor me chamou. A Bíblia diz: nós que somos fortes, devemos o quê? Suportar a fraqueza dos fracos. Se eu encontro um fraco e eu critico o fraco, é sinal que eu sou tão fraco quanto ele.
Se eu encontro um fraco e se eu o atropelo, é sinal que eu sou tão fraco como ele. Mas se eu sou forte, eu vou estender a mão e vou colocá-lo de pé. Eu tenho orado para que Deus use a minha vida. E tenho orado para que Deus use a vida desta igreja para colocar de pé aqueles que estão cambaleando. Eu tenho orado para que Deus use a minha vida. E tenho orado para que Deus use a vida desta igreja para colocar de pé aqueles que caíram no campo de batalha. Foi para isso que Deus colocou a igreja na terra. É por isso que eu sou igreja. É por isso que você é igreja. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Empreste a sua mão para ajudar alguém. Se você pode adorar a este Deus, adore com a sua alma e com o seu coração. A explicação do que eu estou dizendo está no texto que lemos. Eutico caiu, perdeu o equilíbrio, e por incrível que pareça, caiu para fora. Se ele tivesse caído para dentro, não tinha acontecido nada. Irmão Paulo, queda de 1 metro mata alguém? Só dá um sustozinho, né? Uns arranhõezinhos. Mas não mata ninguém, não. Até desperta. Se ele tivesse caído para dentro, sem problema. Caiu, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas não, caiu para fora. 3 andares. Aí já é uma altura considerável, hein? Dependendo do jeito que cai, não vive não. E ele cai do 3º andar e faz o quê? Morre. Há 2 coisas que eu quero aqui encerrar essa nossa reflexão de hoje. Cair para dentro significa reconhecer os erros, reconhecer as falhas. Há uma outra expressão que nós usamos aí, no ramo da psicologia: cair em si. O filho pródigo caiu para dentro. Quando ele estava lá cuidando de um rebanho de porcos, um judeu dando de comer a porco, meu irmão. E ainda sem ganhar nada, de graça. O texto diz que ninguém lhe dava nada e ele sentiu desejo. A Bíblia não diz que ele comeu, ele sentiu desejo de comer a comida que os porcos comiam. Quando ele se vê no degrau mais baixo da sua escala de valores, sabe o que ele faz? Caiu para dentro. Disse: eu ficar aqui? Vou não. Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Vou mudar a minha história. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus, ou contra ti perante os céus, ou contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele pensou isto e não deixou para tomar a decisão ano que vem. Diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi. Deus espera que você tome a decisão para que Ele possa fazer aquilo que já prometeu para a sua vida. Agora eu imagino o filho pródigo durante toda a estrada decorando a frase que ele ia dizer para o pai. Vou decorar a frase, vai recitando a frase. Quero ficar craque para dizer a frase, para não enroscar em nenhuma palavra. O pai sentado do lado de fora da casa, olhando para a estrada, esperando o filho voltar. E de repente o pai levanta os olhos e vê alguém que vem caminhando na estrada. Fisicamente era diferente do seu filho. O traje não era o traje do filho de um homem rico, mas o modo de andar era dele. E aí o pai não hesitou, fixou os olhos e disse: é o meu filho que está chegando. E o texto diz que o pai sai ao encontro do filho. Não foi o filho que correu ao encontro do pai. O pai correu ao encontro do filho
lançou-se-lhe ao pescoço. O pai se jogou no pescoço do filho e abraçou e o beijou. Você já imaginou como é que estava o filho pródigo? Cabelo despenteado, barba por fazer, roupa rasgada, chinelo furado, cheirando a porco, meu irmão. Mas o pai vai e se joga no pescoço do filho, abraça e o beija. O filho, quando vê aquela ação, aquela atitude do pai, diz: pai, pequei contra ti e perante o céu já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele foi concluir a frase, o pai virou as costas e disse: eu não tenho mais nada para ouvir de você, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E o pai olha para um servo e diz: vem cá correndo, traz um vestido novo, veste o meu filho. Traz um anel, coloca no dedo. O anel era o símbolo da aliança familiar. Quando ele saiu de casa, ele perdeu, a aliança foi quebrada, ele perdeu o direito à herança. O pai diz: coloque o anel no dedo de novo. Ele volta a ter o mesmo direito. Vai lá, pega o bezerro cevado, o melhor bezerro do cevadouro, mata e faz uma festa. Chame os meus amigos, porque hoje é dia de celebração. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Celebremos a volta do meu filho. Dá para exaltar a este Deus esta noite? Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nos trata não segundo as nossas falhas, mas segundo as suas misericórdias. O que é que nós faríamos se isto acontecesse na nossa família? Agora você vai ter que pagar o preço de ter gastado tudo dissolutamente. Agora você vai ter que pagar o preço de ter abandonado a casa. Você vai ver o que é bom. O pai disse: não, ele continua sendo meu filho. Só estava desaparecido por um tempo, mas agora voltou. Eu até achei que estava morto, mas ele foi ressuscitado. Eu quero celebrar a volta do meu filho. Se você pode, meu irmão, cair para dentro, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Se você conseguir rever os seus princípios, as suas ações, as suas falhas, as suas fraquezas e até mesmo os seus fracassos, Deus não vai te julgar e nem te condenar pelas suas ações impensadas e até erradas, mas Deus vai te acolher por causa da sua misericórdia, porque Deus não te quer ver morto e nem tratando de porcos. Você é filho de rei e Ele te quer colocar na condição que você deve assumir, a condição de príncipe. Eu fiz ontem aqui um apelo no nosso programa, pedindo às pessoas para nos ajudar. Eu vou repetir as palavras que usei ontem e não me tenham por cansativo, mas é uma necessidade. Nós temos o mês de abril para definirmos a nossa situação e a nossa condição na continuidade da apresentação do programa Fé em Ação. Eu preciso que pessoas se disponham a nos ajudar. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua contribuição. O programa Fé em Ação precisa de você. Aonde você estiver agora, anote aí o número da nossa conta, é a agência 6250 do Banco Bradesco, conta 71.000-8, Associação Fé em Ação. Faça aí a sua contribuição. Você pode fazer também uma transferência bancária via internet. Nós precisamos da ajuda de pessoas que se disponham a contribuir com este projeto. Eu preciso de você, o programa Fé em Ação precisa de você, mas muito mais do que isso, as pessoas que assistem este programa, que são abençoadas através desse programa. Essas pessoas precisam de nós, que nós façamos alguma coisa, que nós arregacemos as mangas, que nós estendamos as mãos para alcançar essas pessoas. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua sensibilidade, eu conto com a sua contribuição. Muito obrigado.
Eu lancei aqui, há alguns dias atrás, uma proposta para o programa Fé em Ação, de que no mês de abril, todas as sextas-feiras, nós faríamos um programa diferenciado. Esse programa atenderia o que temos recebido de demandas de todo o Brasil. Pessoas que querem saber alguma explicação acerca de determinados textos bíblicos, para os quais elas têm uma certa dificuldade de interpretar. E eu coloquei o nosso e-mail à disposição para que as pessoas enviem as suas dúvidas, as suas perguntas, e nas sextas-feiras nós estaremos aqui esclarecendo, à luz da Bíblia, estas preocupações e estas curiosidades que as pessoas têm acerca de textos bíblicos. O nosso e-mail está aí na sua tela. Mande a sua pergunta. Se você quiser se identificar, se identifique. Eu vou estar falando o seu nome aqui no programa. Se você não quiser, não tem problema, nós omitimos a identificação. Mas eu quero te ajudar de alguma forma a esclarecer alguns pontos importantes e, por que não, polêmicos da Bíblia, que precisam de esclarecimento. Mande o seu e-mail para o programa Fé em Ação, para a Associação Fé em Ação, e nós vamos responder à medida do possível. Todas as sextas, este é compromisso meu com você. Pode mandar a sua pergunta. Eu quero orar pelas pessoas que me assistiram, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, eu ministro a tua bênção agora em favor daqueles que me assistiram durante esses minutos. As famílias representadas por cada uma das pessoas que oram comigo agora. Que a tua boa mão esteja estendida. Que a tua graça possa envolver estas pessoas. Que o teu Santo Espírito as tome, Senhor. E que elas sejam grandemente visitadas por ti. Eu peço, Senhor, encarecidamente, que a tua mão alcance as famílias que precisam da tua bênção. Aquele que está enfermo, levanta pelo poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Aquele que está triste, manda a alegria do teu Espírito. Aquele que precisa de uma orientação, envia a luz da tua palavra para que oriente. Pai querido, aqueles que estão trabalhando, recobra-lhes e renova-lhes as forças, para que eles sejam produtivos no seu trabalho. Quanto àqueles que já estão em suas casas para uma noite de descanso, dá a cada um de nós uma noite de um sono reparador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.